Se não ouviu de forma resumida, a obra descreve prisioneiros acorrentados no fundo de uma caverna que veem apenas sombras projetadas na parede e acreditam que aquelas sombras são a única realidade que existe. Um dos prisioneiros consegue se libertar, sai da caverna e descobre o mundo real lá fora com todas as suas cores e formas. Então ele volta para a caverna para tentar convencer os outros a saírem fora também, que o mundo que eles achavam que era verdade até agora é uma mentira. E o final da história do mito da caverna eu vou contar depois. Agora a gente vai falar do mito da caserna. Troca o V pelo S, caserna. V pelo S, caserna, já sei, você não sabe o que é caserna, né? Da infância pobre em São Paulo para a presidência da República, passando pela Academia das Agulhas Negras, pelo esculacho em Maria do Rosário e pela cusparada do João Willis com um cheiro estranho. Onde vive? O que come? Quais palavrões costuma usar? Jair Bolsonaro, o mito da caserna. Falei lá. Pro Brasil, acima de tudo, e por Deus, acima de todos, o meu voto é sim! Bom, vamos lá. Em 1977, se forma na Academia Militar das Agulhas Negras, onde se especializou em paraquedismo, o que o preparou para, em 88, cair de paraquedas na vida pública, se tornando vereador no Rio de Janeiro. Quis o destino, o universo ou Mercúrio retrógrado, eu prefiro chamar de força divina, que ele continuasse caindo de paraquedas nos mais variados, inóspitos e bizarros episódios recentes da política brasileira que foram essenciais para sacudir o povo dentro da caverna e nos trazer até onde nós estamos hoje. Como no filme Quem Quer Ser um Milionário, onde um jovem indiano percebe que todas as merdas pelas quais ele passou durante a vida o prepararam exatamente para saber todas as respostas corretas de um programa que acontece lá, tipo o Show do Milhão. Esses episódios que Bolsonaro foi caindo de paraquedas durante a sua vida pública foram escancarando verdades que quem tá dentro da caverna, meu amigo, não consegue enxergar. Tipo enfrentando Maria do Rosário no épico Dá que eu te dou outra! Ele começou a escancarar que a tal sororidade de feministas como Maria do Rosário se esfarela diante de alguém que realmente quer punir quem faz mal para uma mulher. Nesse episódio específico, Bolsonaro defendia a redução da maioridade penal para que não saiam impunes monstros como Champinha, que estuprou juntamente com outros 3 homens uma menina virgem de 16 anos por 5 dias seguidos. O menor de idade Champinha matou o casal de namorados Felipe Café repetidas vezes. E depois de quase a degollar com um facão, a esfaqueou mais 14 vezes, tirando a vida da adolescente. Maria do Rosário, adivinha só, defendia o Champinha. Ah, pobrezinho, tinha só 16 aninhos, ele não sabia o que estava fazendo, gente. Bolsonaro também caiu de paraquedas nessa entrevista aqui, olha aí. E daí que nós trabalhadores vamos ter esse cara preso na vida boa e tem que se fuder, acabou. O problema é que milhões de pessoas viram e ouviram essas falas e concluíram, nossa, que cara maluco. E eu concordo totalmente com ele. E mais pessoas foram saindo da caverna. Bolsonaro foi o agente político mais importante para o estabelecimento de uma direita real inédita no Brasil nas 2 últimas décadas. As duras verdades de Bolsonaro pareceriam loucura se não viessem acompanhadas de um advento importantíssimo chamado internet. A internet, odiada pelo sistema, alvo dos fetiches autoritários de um grupo incapaz de competir com um implacável trator da verdade que só a liberdade de expressão plena pode proporcionar. A internet transformou o que até então era uma via de mão única. Se eu vi na Folha de São Paulo, na Veja ou no Jornal Nacional, é porque é verdade, meu. Em uma via de mão dupla. Vocês viram o que o Bonner falou ontem? Eu vi. Eu também. Eu achei estranho. Eu até pensei que pudesse não ser... O quê? Fala, desembucha. Pudesse não ser o quê? Que pudesse não ser verdade.
Meu Deus, não acredito. Eu sei, eu só pensei, mas já passou. É claro que eu também achei. Eu também. Eu acho que era mentira também. Vocês não vão acreditar, porque eu queria ter essa conversa com vocês já faz muito tempo, galera. Eu não acredito, agora sim. Ainda bem que a gente conversou, porque senão, imagina, já tá tudo na ignorância, meu irmão. Meu Deus do céu, então quer dizer que nós quatro estávamos simplesmente pensando a mesma coisa e ninguém tinha coragem de falar pro outro, é sério? É isso mesmo, galera. A gente precisava realmente ter uma conversa muito séria, porque óbvio que o que tá acontecendo, não é mesmo? Então todo mundo pensou a mesma coisa e ninguém tava falando? Meu Deus, há quanto tempo será que a gente tá sendo enganado e não faz a mínima ideia de que isso estava acontecendo? A internet foi o veículo através do qual homens corajosos começaram a bagunçar o sistema. Paralelamente a Bolsonaro na política, o Olavo de Carvalho mostrava a direção da saída da caverna para uma legião de pensadores através do ensino. Em Cuba a mesma coisa. Quer dizer, o comunismo é igual no mundo inteiro, meu Deus do céu. Quando é que vocês vão entender isso aí? Enquanto o capitão despertava o povo, gente como eu e você que nem fazia ideia da caverna que havia à nossa volta, Bolsonaro foi uma espécie de Enéas 2.0, menos intelectual, mais desbocado. O choque de realidade que fez o brasileiro acordar assustado como uma vidraça da sala quebrando às 3 da madrugada, cujo susto é horrível, mas fez você notar que tinha um ladrão tentando entrar. E só a internet possibilitou isso. Enéas, apenas 2 décadas antes, justamente por não haver a via de mão dupla que só a internet é capaz de proporcionar, era apresentado pela grande mídia, na época da via de mão única, um excêntrico, um maluco que você não se atreveria a levá-lo a sério, não é mesmo? Bolsonaro mais internet / redes sociais igual a pane no sistema. O mito da caserna era o azarão, o cavalo correndo por fora, em meio ao maior escândalo de corrupção da história da humanidade, o Petrolão, impeachment da Dilma, Lava Jato a todo vapor, empreiteiras, empresários, doleiros. Bolsonaro surgia como exceção à merdalhança, citado inclusive por Fernandinho Beiramar. Ou é uma pessoa que prega a pena de morte, mas também não tem rabo preso com ninguém. E mencionado também no outro oposto pelo ministro do STF, Joaquim Barbosa. De fato, essas reformas receberam o fundamental apoio dos parlamentares comprados pelo Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, os líderes dos 4 partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT, orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto, que fora encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Barbosa, que presidiu o STF, depois de ter sido relator do mensalão que atingiu em cheio o Partido dos Trabalhadores, tendo sido ele o grande algoz do PT, e não sou eu que estou dizendo isso, mas a Folha de São Paulo nessa matéria, Barbosa decidiu apoiar a candidatura de Lula em 22. Que engraçado. Parece até o Felipe Neto, que de repente mudou de ideia de forma tão enfática e inesperada. E a todos vocês que ainda acreditam no PT, que ainda postam mensagens de que é uma invenção da mídia, vai se fuder! Uma diferença grande entre você roubar dinheiro e você estar numa estrutura. O Lula roubou muito. Barbosa, que estranhamente largou o maior cargo do judiciário brasileiro sem motivo aparente, pelo menos ele saiu do STF de carro, né? Um modo um pouco mais seguro que o seu ex-colega de Suprema Corte, Teori Zavascki, que saiu voando e acidentalmente não voltou mais. Que fatalidade, hein? O avião pode ter sido sabotado para que houvesse um acidente que causasse a morte do menino. Quem mesmo que assumiu o cargo do Teori depois da sua morte trágica? O Alexandre de Moraes, que alguns anos depois viria a ser o juiz, o promotor, a testemunha e a vítima no processo contra... Eu vou deixar você adivinhar essa? Jair Bolsonaro. Como uma legítima falha no sistema, o mito da caserna foi tratado como tal. E eu nem vou entrar em questões das caixas mágicas de guarda-voto, cuja tecnologia é usada apenas em Butão e Bangladesh. E novamente quem disse isso não fui eu, foi a Folha de São Paulo. Reclama com eles. Na
verdade, até essa matéria está desatualizada, porque até em Bangladesh hoje já passou-se a exigir o comprovante físico. Mesmo assim, eu vou evitar esse tema específico, porque é um assunto proibido, a tal ponto que eu não tenho coragem nem de abordar abertamente aqui numa plataforma fechada, para você ter uma ideia. Essa matéria que eu mostrei, ela é bem difícil de achar, inclusive. Quando você pesquisa sobre isso no Google, o site te empurra uma dezena de links do TSE ou de outras agências de checagem desmentindo a informação. O assunto das caixas é tão delicado e proibido que fez o perfil original do canal Hipócritas no Instagram, com 1 milhão de seguidores à época, se tornar inacessível em território brasileiro até hoje. E fez o monarca perder suas redes e posteriormente ter que fugir do Brasil. Bom, eu já falei demais sobre algo que eu falei que eu não ia falar. Voltando ao Bolsonaro, como falha no sistema, e agora de verdade, eu juro, sem mencionar as caixas mágicas, questionadas inclusive pelo próprio Flávio Dino. Não, agora eu parei. Sério, não vou mais falar sobre, sério. Continuando, agora sim. O sistema se reinventou e procurou outros meios, como bem nos avisou o capitão, né? Não o Bolsonaro, aquele outro, o capitão Nascimento. O sistema se reorganiza, articula novos interesses. Exatamente isso. PT em crise, rejeição absurda, inclusive no meio artístico, né? Nas eleições de 2018, eles não tinham coragem de dizer que estavam apoiando um partido mergulhado em corrupção e escândalos, então eles criaram a hashtag Ele Não. Não é que a gente apoia o PT, é que a gente não quer o Bozo, fora Bozo. Lembram? Bolsonaro eleito e o sistema começou a se articular como um organismo lutando para sobreviver. E em 4 anos nós assistimos não apenas Lula ser arrancado da prisão, como suas condenações serem anuladas e ele se tornar novamente elegível. Lembrando que a sua condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro foi confirmada por mais de 10 juízes em 3 instâncias. E o ex-presidiário foi catapultado novamente à presidência da República, numa campanha eleitoral composta por uma série de decisões, eu vou usar o termo polêmicas, para manter esse vídeo no ar, onde o TSE é presidido, olha só, por Alexandre de Moraes, proibiu, entre outras coisas, chamar Lula de ex-presidiário ou descondenado, foi proibido ligar a imagem de Lula à do ditador Maduro, afinal de contas não pegava bem, né? E depois de apenas 5 meses de governo, adivinha quem veio fazer uma visitinha pro amigo Lula? Não. Eu não acredito que você chutou certo. Maduro? Como é que você adivinhou? Nossa. As medidas do TSE foram tão, como é que eu posso dizer, inovadoras, que até a ministra Carmen Lúcia falou mais ou menos assim: olha, isso tem cheiro de censura, tem até gosto de censura, assim, o formato é meio de censura também, mas eu não sei se é censura, sabe? E se for censura, é uma censurinha bem pequititinha de nadinca, que a gente também só vai fazer uma vezinha só e bem rapidinho, logo já vai acabar, tá bom? Bastou Bolsonaro sair da presidência para que em pouco tempo ele se tornasse alvo de diversas investigações. Esquema de falsificação de cartão de vacinação do Covid-19, as joias sauditas, interferência na Polícia Federal, vazamento de dados de inquérito do Supremo, tentativa de golpe de Estado, ABIN paralela, reunião com embaixadores, uma verdadeira caça às bruxas, como se fosse uma lição sendo dada, que a direita nunca ouse tentar novamente. E olha só, nenhuma das investigações por corrupção. Que engraçado, né? E ainda assim, essa última que eu mencionei, a reunião com os embaixadores, já o deixou inelegível. Você entendeu isso? A ex-presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade fiscal e sofreu impeachment e não se tornou inelegível. Bolsonaro se tornou inelegível por se reunir com embaixadores. E agora, mais recentemente, por um golpe que nunca houve, um julgamento que não deveria acontecer, onde aconteceu, um juiz que era também a vítima e outros 2 ministros que eram seus adversários políticos diretos, ele acaba de ser condenado a 27 anos de prisão. Sair da caverna custou caro. Em 10 anos saímos do impeachment da Dilma, PT arruinado por escândalos de corrupção, Lula preso, Petrolão exposto, Lava Jato com políticos, doleiros e donos de empreiteiras condenados, Palocci, Cabral, Odebrecht, Dirceu e Youssef, Bolsonaro surgindo como político reconhecidamente não envolvido em esquemas de corrupção, para 10 anos depois, Lava Jato completamente esfarelada, cada um dos condenados livres, inclusive o atual presidente Lula, nenhum deles mais preso por corrupção, e prisão mesmo ficou apenas para velhinhos golpistas sem armas
e Bolsonaro pelo golpe fantasma. Lembram da história do mito da caverna de Platão, que eu falei que contaria o final depois? Então, o ex-prisioneiro, depois de conhecer a verdade, voltou para a caverna para avisar os outros. Só que muitos, ao invés de apenas verificarem o que ele dizia, preferiram zombar daquele homem. E aquele que tentou libertar os ignorantes, depois de todo o esforço, terminou ridicularizado por eles. O mito da caverna acabou. O fim da história foi escrito milênios atrás, mas a nossa história, a história do mito da caserna, ainda não chegou ao fim. A caverna da ignorância é cômoda e confortável para quem não saiu dela, mas é escura, fria e inóspita para quem já experimentou a luz da verdade. E por isso, a história inescapavelmente se repete com quem tenta levar luz na escuridão. Será exilado, ridicularizado, preso, esfaqueado ou até mesmo baleado. Mas a cada dia que passa, ainda que lentamente, a caverna está mais vazia, porque o que começou com poucas pessoas, agora são milhões. Somos milhões. Hoje, infelizmente, não tem como saber como será o fim da história de Bolsonaro, mas sabemos que o que Bolsonaro começou não terá fim. Os donos da caverna acreditam que tudo termina quando eles prendem, calam ou matam os que ousam falar sobre o que tem lá fora da caverna. O que eles não percebem, por exemplo, é que Jair, na sua busca, às vezes cambaleante pela verdade, um sacrifício que traz, inclusive, sacrifícios no próprio corpo, conseguiu algo que nem foi intencional: conectar o coração do brasileiro com o próprio país, com a sua história, com a sua fé e com a sua pátria. E isso, como eu disse, não terá fim, porque pátria é passado, é presente, é futuro. E eu nem estou falando de política, eu estou falando de algo muito maior. Eu falo desse sentimento que agora cresce aí no seu peito enquanto você assiste esse vídeo. E isso se chama amor. E quem ama não pode ser derrotado.